E aí, galera? Vocês já pararam para pensar em quantas coisas a gente jura de pé junto que aconteceram, mas que, na real, nunca existiram? Tipo, aquela certeza absoluta que te faz questionar se você não veio de um universo paralelo? É de pirar a cabeça, né? Pois bem-vindos ao fantástico mundo do efeito Mandela. Esse fenômeno bizarro, que leva o nome do próprio Nelson Mandela, rola quando um monte de gente compartilha a mesma memória falsa. E não estamos falando de pequenos detalhes, mas de coisas grandes, eventos históricos, frases famosas, coisas que, aparentemente, nunca aconteceram na nossa realidade. Será que a gente está ficando maluco coletivamente? Ou será que existe algo mais sinistro por trás disso tudo? Realidades alternativas? Falhas na Matrix? Manipulação em massa? Apertem os cintos e preparem os seus chapéus de papel alumínio, porque hoje a gente vai mergulhar de cabeça nesse mistério e tentar entender. Será que podemos confiar na nossa própria memória? Tudo começou lá nos anos 2000, com a blogueira Fiona Broom. Ela percebeu que não era a única a ter uma lembrança super específica, mas completamente falsa, sobre Nelson Mandela. Na cabeça dela, e na de muita gente, Mandela tinha morrido na prisão nos anos 80. Tinha até gente que jurava ter visto o funeral na TV. Só que, na verdade, Mandela não morreu nos anos 80. Ele foi libertado em 90, virou um ícone mundial e só foi falecer em 2013. A treta é que essas memórias falsas eram extremamente vívidas e detalhadas. Não era só acho que ele morreu antes. As pessoas tinham certeza absoluta, lembravam de detalhes, de comoção global. Era como se realmente tivesse acontecido. A partir daí, o termo efeito Mandela viralizou e um monte de gente começou a se identificar com esse lance de ter memórias compartilhadas que não batem com a realidade. E aí, meu amigo, as teorias da conspiração explodiram. Universos paralelos, saltos dimensionais, manipulação da história. De repente, todo mundo virou especialista em física quântica e começou a questionar a natureza da realidade. Mas e aí? Qual é a explicação? Será que a gente realmente vive em uma simulação? Ou será que a nossa memória é muito mais frágil e suscetível a erros do que a gente imagina? Luke, eu sou seu pai. Uma das frases mais icônicas da história do cinema, certo? Só que tem um pequeno detalhe. Darth Vader nunca falou isso em Star Wars. A frase original, em inglês, é "No, I am your father". E não é só uma questão de tradução. A frase em português também nunca foi Luke, eu sou seu pai. Mas então como é que todo mundo lembra dessa frase? Como é que ela se tornou tão popular a ponto de ser citada em filmes, séries, livros e até por dubladores profissionais? Será que a gente simplesmente inventou essa frase e enfiou na boca do Darth Vader? Uma possível explicação é a tal da memória reconstrutiva. Nosso cérebro não é um HD, ele reconstrói as memórias a partir de fragmentos e, às vezes, preenche as lacunas com informações falsas. É por isso que a gente mistura eventos, confunde datas e, quem sabe, inventa frases de Star Wars. Mas e se não for só isso? E se a gente realmente viveu em uma realidade onde Darth Vader falou: Luke, eu sou seu pai, e, de repente, a realidade foi alterada? E se a gente está vivendo em uma simulação, e essa é só uma das milhares de falhas na Matrix? Ok, talvez eu esteja exagerando um pouco, mas a real é que ninguém sabe ao certo o que causa o efeito Mandela, o que torna tudo ainda mais intrigante. Quem nunca jogou banco imobiliário na infância
E quem lembra do rostinho simpático do senhorzinho do dinheiro, com seu bigodão e monóculo? É isso mesmo que você leu, monóculo. Só que tem um probleminha. O mascote do banco imobiliário nunca usou monóculo. O nome dele é Rich Uncle Pennybags. E, em todas as versões do jogo, ele aparece com os dois olhos livres, leves e soltos. Mas como é que tanta gente se lembra de um detalhe tão específico que nunca existiu? Será que a gente está confundindo ele com outro personagem? Teve gente que jurou que ele usava monóculo em versões antigas do jogo, mas até agora, ninguém conseguiu provar nada. A parada do monóculo é tão forte que virou um dos maiores símbolos do efeito Mandela. Alguns especialistas em zoeira, digo em história dos jogos, acreditam que a gente pode estar confundindo o visual do vovô do banco imobiliário com outros personagens clássicos, como o Mr. Peanut, a mascote da Planters. Mas e se a explicação for mais profunda? E se, em algum momento, o Rich Uncle Pennybags realmente usou monóculo, mas a realidade foi alterada e esse detalhe se perdeu no meio do caminho? E se a gente estiver acessando memórias de um universo paralelo onde o capitalismo era ainda mais excêntrico? Ok, parei de novo. Capítulo 4. Chegou a hora de falar de um clássico da nossa infância, o chocolate Kit Kat. Só de pensar naquele wafer crocante coberto com chocolate, já dá água na boca, né? Mas me digam uma coisa, como vocês se lembram do nome escrito? Kit Kat, com um hífen separando as palavras. Ou Kit Kat, tudo junto. Se você respondeu Kit Kat com hífen, bem-vindo ao clube dos que talvez tenham visitado uma realidade alternativa. A verdade é que a marca nunca teve hífen no nome. É Kit Kat desde sempre, em todas as embalagens, em todos os países. Mas a memória afetiva fala mais alto, né? Muita gente jura de pé junto que o nome tinha hífen, que lembra de ter visto na embalagem, que era assim que a professora escrevia no quadro. E aí, como explicar essa discrepância? Uma teoria é que a gente tende a separar mentalmente as sílabas de palavras repetidas, tipo corre-corre, leite-leite. No caso do Kit Kat, essa separação mental pode ter se transformado em um hífen imaginário na nossa cabeça. Mas e se a gente realmente viveu em um mundo onde o Kit Kat tinha hífen? E se essa linha do tempo se fundiu com a nossa e agora a gente tem essa lembrança híbrida? A gente começa a questionar tudo, né? Capítulo 5. Preparem-se para ter a infância arruinada, porque o próximo efeito Mandela é de chocar o mundo Pokémon. Todo mundo lembra do Pikachu, o ratinho elétrico mais amado do mundo, com suas bochechas vermelhas, orelhas pontudas e a ponta do rabo preta. Certo? Errado. Pode procurar em todos os episódios do anime, jogos, cards. Pikachu nunca, jamais teve a pontinha do rabo preta. O negócio é 100% amarelo, com a base marrom. Mas como é que tanta gente jura de pé junto que ele tinha o rabo bicolor? Teve gente culpando a nostalgia, a memória da infância, desenhos antigos. Mas a verdade é que essa característica nunca existiu no design oficial do Pikachu. Uma possível explicação é que a gente confunde a ponta do rabo com as orelhas pretas. É o cérebro fazendo o famoso control-passé, control+V de informações visuais. Mas e se essa for mais uma prova de que a realidade é uma farsa? E se a gente viveu em um universo paralelo onde o Pikachu era um pouco mais estiloso, com direito a um detalhe preto no rabo? E se essa memória foi trazida para a nossa realidade através de um portal interdimensional? Ok, já parei de novo, prometo.
Capítulo 6. Espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? Essa frase icônica da Rainha Má de Branca de Neve está gravada na nossa mente desde a infância. Só que, preparem-se para a bomba, essa frase nunca foi dita no filme da Disney. Na versão original de 1937, a frase que a Rainha Má diz para o espelho mágico é Magic Mirror on the Wall. Não tem espelho, espelho meu, não tem existe alguém mais bela do que eu? É tudo invenção da nossa cabeça. Mas então como é que essa frase se tornou tão famosa? Como é que ela foi parar em livros, peças de teatro e até em outras adaptações da história? Uma explicação é que a frase foi se modificando com o tempo, através da cultura popular, traduções e adaptações. É o famoso telefone sem fio da informação. Mas e se a gente realmente viveu em um mundo onde a Rainha Má era fã de rimas e repetições? E se essa frase fazia parte da nossa realidade, mas foi alterada por algum motivo misterioso? E se a Disney está tentando apagar essa memória da nossa mente? Calma, já parei com as teorias, juro. C3PO, o androide mais falante da galáxia, sempre foi conhecido por sua carcaça dourada e sua capacidade incrível de se meter em confusões. Mas e a perna prateada dele? Lembram disso? Pois é, meus amigos, C3PO nunca teve a perna inteira dourada. Nas cenas da trilogia original de Star Wars, ele aparece nitidamente com uma perna prateada, da coxa para baixo. Mas como é que tanta gente nunca percebeu esse detalhe? Uma explicação é que a perna prateada não era tão chamativa assim, especialmente nas cenas escuras, ou com muitos efeitos especiais. Outra teoria é que a gente simplesmente ignorou esse detalhe porque ele não era importante para a história. Mas e se a perna prateada do C3PO for mais uma prova de que a realidade está em constante mutação? E se ele realmente tinha a perna toda dourada e de repente, bum, um portal interdimensional se abriu e ele ganhou uma perna prateada de brinde? Ok, parei com as teorias, juro. Mas fica aí a reflexão. Será que podemos confiar em tudo o que vemos? We are the champions, my friends, and we'll keep on fighting till the end of the world. Quem nunca cantou essa música do Queen a plenos pulmões, sentindo-se um verdadeiro campeão? Só que tem um probleminha. A versão original da música não termina com Of the World. Na gravação de estúdio, a música termina abruptamente após o We Are the Champions, sem final épico, sem Of the World, sem nada. Mas como é que tanta gente lembra de ter ouvido essa frase no final da música? Uma explicação é que o Queen costumava tocar a música ao vivo com o Of the World no final, o que pode ter influenciado a memória das pessoas. Outra teoria é que a gente simplesmente adicionou essa frase na nossa cabeça porque ela faz muito sentido com o contexto da música. Mas e se a gente realmente viveu em um mundo onde o Freddie Mercury cantava Of the World no final da música? E se essa realidade se fundiu com a nossa e agora a gente tem essa memória híbrida? E se a gravadora está tentando esconder a verdade de nós? Ok, chega de teorias por hoje. Pernalonga, Patolino, Frajola, Taz. Quem nunca se divertiu com as aventuras da turma mais maluca dos desenhos animados? Mas me digam uma coisa, como vocês se lembram do nome do desenho? Looney Tunes ou Looney Tunes? Se você respondeu Looney Tunes com 2 O, bem-vindo ao time. Faz todo sentido, né? Afinal, são desenhos animados, cartoons em inglês. Só que, para a tristeza geral da nação,
o nome oficial sempre foi Looney Tunes, com U no final. Mas como explicar essa confusão generalizada? Uma teoria é que a gente associa automaticamente a palavra Toons com desenhos animados, o que faz todo sentido. Outra explicação é que a pronúncia das duas palavras é muito parecida, o que pode ter gerado a confusão na hora de escrever. Mas e se a gente realmente viveu em um mundo onde o desenho se chamava Looney Tunes? E se essa realidade se fundiu com a nossa e agora a gente tem essa memória híbrida? E se os próprios personagens estão confusos com essa mudança repentina de nome? Ok, parei, prometo! E aí, depois dessa viagem alucinante pelo mundo do efeito Mandela, qual é a sua explicação para esse mistério? Será que a gente está ficando maluco coletivamente? Será que a nossa memória é mais frágil do que a gente imagina? Ou será que existe algo muito maior por trás de tudo isso? Uma das teorias mais fascinantes e assustadoras é a dos universos paralelos. Segundo essa teoria, existem infinitas realidades coexistindo ao mesmo tempo, cada uma com suas próprias leis físicas e eventos históricos. E se, de alguma forma, a gente estiver acessando memórias dessas outras realidades? E se as nossas lembranças do Nelson Mandela, morrendo nos anos 80, do Darth Vader falando "Luke, eu sou seu pai", e do Pikachu com a ponta do rabo preta forem, na verdade, fragmentos de realidades alternativas? A ciência ainda não consegue explicar o efeito Mandela, o que abre espaço para todo tipo de teoria da conspiração. Mas, no fim das contas, o que realmente importa é a dúvida, a incerteza, a sensação de que a realidade não é tão sólida quanto a gente imagina. E aí, depois dessa imersão profunda no efeito Mandela, como é que estão os seus neurônios? Fritando? Exploding minds? A real é que esse mistério não tem resposta fácil, o que o torna ainda mais intrigante. Será que a gente pode realmente confiar na nossa memória? Será que estamos vivendo em uma simulação? Será que o universo é uma grande pegadinha cósmica? Ninguém sabe ao certo. Mas o que a gente sabe é que o efeito Mandela nos faz questionar tudo o que a gente achava que era real. E isso já é um começo e tanto. E você, já teve alguma experiência com o efeito Mandela? Qual a sua teoria para explicar esse mistério? Conta pra gente nos comentários. E não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma das nossas próximas investigações.